Olá, alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje pela manhã nós tivemos um encontro via Google Meet, foi bem legal, 13 crianças participaram, gostaria de agradecer, para a realização da nossa atividade avaliativa de língua portuguesa do primeiro trimestre, tá bom? Aqueles que não conseguiram participar da reunião vão assistir essa videoaula com as explicações para fazer esta atividade avaliativa. Então, nós vamos iniciar com a leitura de um poema. O poema chama A Lua no Cinema. Vamos lá então para a leitura. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela e toda a luz que tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste, amanheça por favor. Então nós temos aqui, né, é um poema de Paulo Leminski, A Lua no Cinema. Nós temos algumas informações, Poesia Fora da Estante, Porto Alegre, projeto 2002, ok? Feito a leitura, vocês vão fazer a leitura quantas vezes for necessário e vão responder o estudo do texto. Nós temos 3 questões de múltipla escolha. Vocês vão assinalar apenas uma alternativa para a resposta correta. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura da primeira com vocês. De acordo com o poema A Lua no Cinema, a estrela era pequena e solitária, parecia grande na janela, tinha um namorado apaixonado, viveu uma bela história de amor. Vocês vão escolher uma alternativa e vão assinalar a correta. 2. O último verso, que é esse daqui do trecho, ó, o último verso. Amanheça, por favor, sugere que a lua achou o filme da estrela que tinha namorado engraçado, acreditava que a estrela era pequena e sem graça, desejava esquecer a história da estrela solitária, gostava mais do dia do que da noite. Vocês vão assinalar uma alternativa correta. E o último aqui, ó, o poema trata da solidão, da tristeza, da amizade ou do ciúme. Vocês também vão assinalar uma única alternativa. Prestem atenção, leiam o texto quantas vezes for necessário para responder. Como eu disse lá na aula, nós temos os elementos explícitos, que é aquele que a gente encontra ao ler o texto, e nós temos o implícito, que não está diretamente escrito, mas a ideia do texto nos faz entender a resposta, ok? Então vocês vão responder. Depois, vocês virando a folha, nós temos a parte de gramática. Então, nós temos aí derivação e composição. Essas palavras que estão em negrito, que é o preto mais forte, estão destacadas. Vocês vão usar os nomes, os substantivos que estão aqui, ó, em negrito, e vão completar as lacunas, vão passar para adjetivos. Nós fizemos a número 1 e a número 2. E depois os alunos fizeram sozinhos, tá? Então, para a gente seguir o exemplo, vocês vão fazer assim. Quem é franco tem franqueza. Quem é belo tem beleza. Nós fizemos esses dois lá na nossa reunião. E vocês vão completar o resto, tá? Ó, quem é frio tem. Quem é esperto tem. Quem é magro tem. Quem é lindo tem, quem é pobre tem, quem é triste tem e quem é puro tem. Vocês vão fazer aí da maneira como eu falei agora. Quem é franco tem franqueza, quem é belo tem beleza. E aí vocês continuem a fazer do jeito que eu falei aqui para vocês. O exercício número 2, nós precisamos acentuar as palavras. Então, só uma dica aqui.
Todas essas palavras que estão aqui são acentuadas, ok? Vocês podem usar na acentuação o acento agudo, que é aquele tracinho de ladinho, né, virado aqui para nossa direita. E nós temos o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, além do tio, que é aquela cobrinha que nós usamos em cima do A, beleza? Então, o que vocês precisam fazer? Ó, eu vou ditar para vocês, eu vou fazer exatamente igual eu fiz na reunião. Eu quero que vocês percebam no meu ditado a sílaba mais forte. A sílaba mais forte que eu falar aqui é onde vocês vão acentuar. Essas 15 palavras contêm acento, tá bom, crianças? Vocês só precisam colocar no lugar certo. Então, vamos lá, ó. Primeira palavra aqui. Duração, duração. Árvore, árvore. Pássaro. Maracujá, maracujá. Fácil. Régua. Lápis. Médico. Paletó. Vírus. Fábula, dominó, cócegas, parabéns, história. Então, todas essas palavras vocês vão acentuar, ok? Prestem atenção. Depois que vocês acentuarem todas as palavras, vocês vão circular a sílaba tônica. Então, eu fiz o primeiro lá com os alunos, ó. Duração. Duração, deixa eu vir aqui, ó, se eu consigo arrumar para vocês. Duração, nós temos o acento, o tio, assim, ó. Duração, ok? Então, aqui eu já coloquei o meu acento. Só lembrando que a sílaba acentuada é a sílaba tônica. Então, aqui, todas essas palavras são acentuadas. Vocês vão identificar. No caso aqui, ó, se eu for separar a minha sílaba, eu tenho duração. Então, eu separei, eu tenho 3 sílabas, ó. Duração. Qual que é a minha sílaba tônica? O ão. Aí em casa com lápis, vocês vão circular a minha sílaba tônica. Depois, eu tenho a minha classificação aqui embaixo, ó. Depois que vocês acentuarem as palavras, nós temos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Então, essa primeira, por exemplo, a minha sílaba tônica é a última. E como é a minha classificação? Ó, última, penúltima e antepenúltima sílaba tônica. Repetindo, última, penúltima e antepenúltima sílaba tônica. A minha última sílaba tônica, no caso aqui, a última é o são, porque vem com o tio, ela é uma oxítona, porque ela é a última. Quando a palavra, a sílaba tônica é a penúltima, eu tenho uma paroxítona. E quando a minha sílaba é a antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona. O que vocês precisam fazer? Identificar. Eu vou fazer só mais uma aqui com vocês, ó. Árvore. Então, vamos separar. Ar-vo-re. O meu acento é aqui, ó, no comecinho, tá? Então, eu tenho... Opa, desculpa. Árvore. Eu tenho 3 sílabas. Vocês vão circular a sílaba que está acentuada. E aí, depois eu conto de trás para frente, ó. Última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima é uma proparoxítona. Então, no caso aqui, ó, duração é a minha última sílaba tônica. Eu vou vir aqui, ó, como é uma oxítona, eu vou escrever, ó, duração.
E ali que eu tenho a minha segunda árvore, é a minha última, penúltima e antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Aí, eu vou vir aqui, ó, árvore. E eu vou completar esse meu quadro com todas essas palavras da minha tabela acima, tá? Só lembrando uma coisinha. Eu tenho 5 palavras oxítonas, eu tenho 5 palavras paroxítonas e eu tenho 5 palavras proparoxítonas. Então, nossa, professora, aqui deu 8 paroxítonas e aqui faltou. Então, tem alguma coisa errada. São 5, 5 e 5. Tá bom? Façam então bonitinho. Primeiro acentuem, depois localizem a sílaba tônica, vejam se ela está na última, penúltima ou antepenúltima sílaba tônica e depois vocês vão preencher a tabela abaixo. Feito isso, nós temos a nossa ortografia. Então, vamos reparar na dica aqui, ó. Atenção! Só posso usar a letra M antes do P e do B. Se a minha palavra não tiver o P e o B depois, eu vou usar o N do navio. Então, exemplo aqui, a primeira, ó, vocês vão usar M ou N. A minha primeira, ó, tambor. Eu não tenho a letrinha B aqui, ó. Se eu tenho a letra B, então, neste caso, o tambor se escreve com M. E aqui a mesma coisa, um exemplo, ó, eu tenho limpo. Aqui não é o P? Se é o P, eu vou usar o M também. Façam isso, vocês vão preencher com M ou com N. E embaixo nós temos também algumas palavras que vocês vão completar com S ou Z. Então, leiam e vocês vão completar aí, finalizando a parte de ortografia. Depois, nós temos uma produção de texto, que é o meu sonho. Vocês vão produzir um poema com 2 estrofes e 8 versos, de acordo com o tema abaixo. Esta atividade eu já dei nas semanas anteriores para fazer em casa com o mesmo tema. Então, se o aluno fez e tem este poema no caderno, pode copiar aqui. O que eu vou observar? Se vocês tiveram coerência, se vocês conseguiram produzir um poema contando do sonho de vocês, se vocês vão utilizar rima. O que é a rima? São aquelas palavras no final do verso que rimam entre si, né? Então, por exemplo, coração, macarrão. Termina com ão, elas vão rimar no texto. O que são os versos? Cada linha que eu vou escrever é um verso, tá bom? Então, eu vou escrever aqui 4 versos. Eu vou escrever 4 linhas. Quando eu acabar de escrever 4 linhas, eu vou pular uma linha e aí eu vou fazer mais 4 linhas, totalizando 8 versos. A estrofe é aquele pedaço, né? No caso, a linha que a gente pula, fica uma estrofe e daí eu vou pular a linha, vai ficar 2 estrofes. Então, os versos são as linhas que eu escrevo. Eu quero 8 versos, então no caso são 8 linhas. Mas nessas 8 linhas, vocês têm que pular uma linha. Então, vocês vão escrever 1, 2, 3, 4 linhas, pula uma linha, 1, 2, 3, 4 linhas e vai finalizar o poema com o tema Meu Sonho. Aquilo que vocês sonham em ser quando crescer, um sonho que vocês têm de infância de realizar. Não precisa ser uma profissão. Eu tenho sonho de ter uma casa, eu tenho sonho de ver minha família feliz. Qualquer coisa que vocês sonham, tá bom? Vocês vão escrever aqui para mim. E desta forma, nós vamos finalizar a nossa atividade avaliativa de língua portuguesa. Lembrando que amanhã nós temos um novo encontro pelo Google Meet às 10 horas da manhã para fazer a nossa atividade avaliativa de matemática. Quem conseguir entrar vai fazer a prova lá comigo, né, com algumas dúvidas. E quem não conseguir, depois eu vou mandar a videoaula. E aí vocês assistem e façam em casa.
Beijos, boa tarde.